Brasil, o país do vôlei. O voleibol é um esporte norte-americano. Nasceu no final do século XIX, no estado de Massachusetts. A história deste esporte aconteceu de forma curiosa. Diferente de alguns esportes com história milenar, que surgiram a partir dos movimentos naturais do homem, como o atletismo, por exemplo, o vôlei surgiu da genialidade de um homem, William Morgan. A febre nos Estados Unidos era o beisebol. Mas a crescente preocupação com a forma física fez com que surgissem outras modalidades esportivas. No inverno, era difícil praticar o beisebol em alguns lugares dos Estados Unidos. Além disso, era um esporte que não dava para ser adaptado para uma prática indoor. Da necessidade de se aprimorar a forma física durante os períodos de frio, nasceu o basquete. No entanto, o basquete era considerado um esporte que exigia muito do físico. Assim, William Morgan resolveu criar um outro esporte para que as pessoas de meia idade pudessem praticar no inverno. Pegou a câmara de ar da bola de basquete, esticou uma rede de tênis e começou a jogar de um lado para o outro. Da mistura desses esportes, nasceu o mintonete, que era o voleibol primitivo. O voleibol surgiu nos Estados Unidos, em Holyoke, Massachusetts, na CM que tinha lá. Ele foi criado por um americano chamado William G. Morgan. William G. Morgan era o cara que criou esse negócio. Mas o que ele fez? Quando ele criou o voleibol, ele não tinha um nome, ele fez lá uma separação, dividiu a turma dele, ele era professor de educação física, diretor da ACM, e ele precisava de um esporte que pudesse beneficiar as pessoas de mais idade, para evitar o contato corpo a corpo. O basquetebol já existia. O que ele faz? Ele pega, divide a turma, metade a metade, pega uma rede de tênis,
que eles chamavam de uma rede alta, que tinha 6 pés e 6 polegadas, ou seja, 1,90 m e pouco de altura, 1,98 m, e ele, então, com uma câmera de bola de basquetebol, ele inicia o jogo, né? Foi sucesso. Um ano depois de sua criação, em 1896, durante uma apresentação realizada no Springfield College, o Mintonete recebeu o nome definitivo de voleibol. As primeiras regras foram publicadas em 1897. Então, o William Morgan, ele consegue com uma empresa chamada Spalding Brothers, que é uma empresa que fabrica bolas até hoje, né? Basquetebol, muito mais que qualquer outra coisa, a que eles produzissem uma bola para eles, para poder começar a jogar. E, é claro, isso aí pode ser nos Estados Unidos. E aí começou aquele sistema, nos Estados Unidos aquilo virou uma febre. Todo mundo jogava, tinha tudo quanto é playground, aquele negócio todo. Disso daí surgiu então a ideia de que as ACMs, que eram onde ele havia surgido, para onde iam, levavam os esportes que elas administravam, que era o basquetebol, o Naismith, criado antes do voleibol, era o handebol, era o voleibol, etc. Ele levava os esportes com que eles trabalhavam. A partir de então, a Associação Cristã de Moços iniciou a difusão do voleibol para outros países. Na América do Sul, o primeiro país a receber a prática do vôlei foi o Peru. Não por acaso, durante uma grande parte do século XX, o país foi um dos protagonistas do esporte. No início da década de 1910, o vôlei chega ao Brasil. Ao contrário do que muitos pensam, o vôlei chegou aqui através do Recife, pelas mãos da Associação Cristã de Moços. O primeiro registro de vôlei no Brasil data de 1911. As regras que deveriam ser utilizadas foram publicadas no Guia Oficial Atlética e Internacional. Pernambuco, um camarada me telefonou e disse: Célio, eu estou aqui com um boletim que você vai gostar. Era um professor chamado Falcão, que era da Federação lá de Pernambuco. Ele me trouxe esse boletim, que era o primeiro boletim da ACM falando sobre um torneio de voleibol. Interessante. Apareciam as regras, aparecia até o feitio dos armários que eles iam jogar. Ou seja, isso em 1911. Então eu disse: bom, se em 1911 a ACM já tinha produzido um boletim organizando um campeonato de voleibol, é bem provável que ele tenha chegado um pouquinho antes aqui. Ainda na década de 1910, existem registros da prática do vôlei no Colégio Marista de Recife, em Pernambuco, e na Associação Cristã de Moços de São Paulo. Posteriormente, arquivos da Universidade de Minnesota relatam que durante a realização dos Jogos Internacionais Sul-Americanos, realizados no Brasil em 1922, o vôlei estava incluído na programação de disputas.
Mas o primeiro grande passo para a difusão do vôlei no Brasil aconteceu em 1923, na cidade do Rio de Janeiro. Em um torneio aberto, realizado pelo Fluminense Futebol Clube, a modalidade foi disputada entre outros clubes filiados à então Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. Em 1924, com o surgimento da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, foi criado o Departamento de Voleibol. Entre outras medidas, a nova associação incluía como caráter obrigatório a disputa de vôlei entre os clubes afiliados. Nos primeiros torneios, o Fluminense e o São Cristóvão foram os clubes vencedores. Em 1926, o vôlei era praticado por mulheres, adolescentes e adultos no evento de recreação pública da Prefeitura de Porto Alegre. O sucesso do evento foi tão grande que continuou a ser realizado no Rio Grande do Sul durante quase 10 anos. No Rio de Janeiro, o vôlei se popularizava. O número de clubes que disputavam o campeonato regional era tão grande que a Associação de Esportes teve de criar uma segunda divisão para o esporte. Na segunda divisão, os times de destaque eram o Botafogo, o Bom Sucesso, o Bangu e o Tijuca. O número de jogadores era tão grande que os times contavam com a equipe principal e a reserva. Na década de 1930, o voleibol, como a grande maioria dos esportes amadores por excelência, sofreu com o evento do profissionalismo. Os clubes de futebol eram os grandes irradiadores do esporte e, com seu profissionalismo, o vôlei foi praticamente abandonado. Fatalmente, o esporte teria desaparecido se não fosse a ideia de um tenente-coronel do Exército, Altamiro de Braga. O tenente e subcomandante do Forte de Copacabana teve uma ideia brilhante. Levou o vôlei da quadra para a praia. Assim, o esporte sobreviveu, como modo de recreação, pelas mãos dos apaixonados pelo vôlei. Altamiro Braga foi considerado o voleibolista mais antigo em todo o mundo pelo Guinness Book. No princípio de 1940, ressurge a ideia da prática de campeonatos de voleibol no Brasil. Apesar do esporte ter seu início em Pernambuco e em São Paulo, foi no Rio de Janeiro que
que o vôlei se consolidou. Algumas revistas de esporte começaram a enaltecer o voleibol e campeonatos regulares passaram a surgir. A prática do vôlei encantava os brasileiros e logo se tornou um divertimento, além de um esporte. Em 1944, foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Vôlei, com jogos em diferentes estados. No Campeonato Feminino, concorreram os estados Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A equipe de Minas Gerais obteve a primeira colocação do brasileiro e São Paulo ficou em segundo lugar. No masculino, concorreram Paraná, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A equipe campeã do primeiro Campeonato Brasileiro de Vôlei masculino foi São Paulo. Minas Gerais ficou em segundo lugar. Como Minas Gerais obteve um resultado expressivo na primeira competição nacional, o segundo Campeonato Brasileiro foi organizado em Belo Horizonte. A equipe de Minas, jogando em casa, ganhou as primeiras colocações, tanto no masculino quanto no feminino. O Jornal dos Esportes, um periódico pioneiro na divulgação do esporte no Brasil, organizou pela primeira vez os Jogos da Primavera, com a presença do voleibol feminino. Os Jogos da Primavera eram uma Olimpíada feminina, que tinham como objetivo exaltar a prática dos esportes pelas mulheres. Hoje em dia, a prática dos esportes pelas mulheres é um assunto tratado com normalidade. Mas até 1945 existia um Conselho Nacional de Desportos, criado pelo presidente Getúlio Vargas, que proibia a prática do esporte pelas mulheres. Mário Filho, proprietário do Jornal dos Esportes e idealizador dos Jogos da Primavera, buscou, com a promoção da competição, democratizar o acesso ao esporte. E o vôlei era uma das modalidades utilizadas pelo escritor para alcançar tal objetivo. Foi fundada no Brasil a Federação Sul-Americana de Voleibol, tendo como primeiro presidente Célio de Barros.
Em 1947, surge a Federação Internacional que regulamenta o vôlei. Dois anos mais tarde, surgiu o primeiro campeonato mundial de vôlei. A década de 50 foi de grande importância para o vôlei brasileiro. Amapá, Alagoas e Pará também entraram no mapa do vôlei nacional. Em 1951, o Brasil organizava os primeiros campeonatos sul-americanos de vôlei. Em 1954, foi fundada a Confederação Brasileira de Vôlei. Ainda em 1954, foi realizado o primeiro Campeonato Mundial Feminino em Moscou, nos tempos da antiga União Soviética. A União Soviética tornou-se uma potência mundial e referência do vôlei. Com a criação da CBV, o Brasil participou de seu primeiro campeonato mundial realizado em Paris em 1956. A seleção, dirigida por Sami Melinsky, mesmo desconhecida por seus adversários, apresentou um ótimo voleibol, jogando, quando possível, com toque de primeira, uma tática inédita na época. A Tchecoslováquia introduziu nos esportes o uso da manchete, o que surpreendeu os espectadores e jogadores que não estavam acostumados a ver tal forma de defesa. Em 1960, aqui no Brasil, as equipes europeias já jogavam na defesa usando um recurso que nós não conhecíamos, que era a famosa manchete. Sabe por que a palavra manchete? Manchete em francês significa punho. Na manchete no chemise, isso aqui é o punho da camisa. Então, como a ideia era pegar no antebraço, a ideia era essa. No Brasil, nós chegamos aqui, os caras trouxeram como sendo manchete, não manchete, era manchete, tá? Que era pegar na mão. O cara falou, põe o polegar assim, não sei o quê, a bola toca nessa posição. Bom, quando o Brasil chegou lá em 62, no campeonato de 62, na Rússia, o técnico era o Sami Melinsky, e o Brasil, os caras sacavam, o Brasil era o time que tinha um toque de bola muito bom, tocava na bola, os caras pitavam, critério de aplicação de regras. Aí o Sami ficou, o que eu vou fazer? E viu que só podia pegar aquela bola fazendo um gesto completo, com rolamento, tocando a bola, etc. Mas o Brasil tomou uma nada. E voltou para o Brasil e disse, olha, tem um negócio novo aí que estava dando diabo, que era manchete. E nós começamos a tentar trabalhar isso aqui no Brasil. Né? Eles chegaram lá no Campeonato Mundial e eles contam, não sei se é verídica do jeito que eles contam, mas eles contam que quando eles chegaram lá, o juiz apitou e eles pegavam de toque. Apitou a segunda vez, eles pegavam de toque. Apitou a terceira vez, eles pegavam de toque. Durante o jogo é que eles souberam que não podia mais pegar de toque, passou a existir a manchete. Então eles contam que durante a competição, durante o Campeonato Mundial, é que eles aprenderam que não existia mais a manchete, que não existia mais, era proibido pegar de toque, e sim se pegava de manchete.
Então foi uma coisa que eles aprenderam no tranco durante a competição. Mas a gente fica imaginando, naquela época, bola de couro, né, cheia de gomos, saques em que eles pegavam a bola e balanceavam, sacavam, tipo, jogavam para o alto e atacavam a bola e tal, e a pessoa pegava de toque perfeito a qualidade técnica dos jogadores daquela época, né? Em 1960, o Brasil deu o primeiro grande passo na internacionalização do seu voleibol. Sediou pela primeira vez os campeonatos mundiais masculino e feminino nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. A seleção brasileira, contra as melhores do mundo, conseguiu um 4º lugar no feminino e um 5º lugar no masculino. Em 1964, o voleibol atingiu o status de esporte olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu fui atleta e disputei os Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964 e mais 2 campeonatos mundiais na União Soviética e Tchecoslováquia. E depois eu comecei, quando eu parei de jogar, na minha carreira de dirigente, além de ser advogado, e fui presidente da Confederação Brasileira de Voleibol desde 1975. O esporte se populariza em todo o mundo e ganhava cada vez mais adeptos. A década de 70 foi extremamente importante para o vôlei no Brasil. O vôlei começava a aspirar um ar de profissionalismo. A equipe masculina começava sua ascensão no cenário mundial. O ano de 1975 foi o início de uma grande revolução no voleibol brasileiro. Foi eleito para a presidência da CBV Carlos Arthur Nussmann. Fato esse que viria a estabelecer uma mudança radical em todas as estruturas do vôlei nacional. Eu resolvi montar uma equipe permanente, foi a primeira equipe permanente do Brasil, que foi a geração de prata. E a partir daí organizei o Campeonato Mundial Juvenil 1977 e aí foi a caminhada até a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então essa ideia ela veio desde a época de atleta e depois observando como os países mais adiantados, em especial o Japão, que era o campeão olímpico na época, e eles faziam. Então com isso eu comecei a me espelhar na filosofia do voleibol japonês e em toda a experiência que tinha pelo mundo. E daí, construindo, saímos do 13º a ser medalha de prata em Los Angeles há 30 anos atrás. Na equipe feminina, surgiu um grande nome que iria revolucionar o vôlei: Enio Figueiredo. O Brasil começou a crescer no Mundial Juvenil, então começamos a ter mais quantidade de atletas. Na época que eu estava como técnico, eu não tinha tanta quantidade, eu escolhia a dedo. Aí começou a aparecer, surgir atletas juvenis que iam crescendo. Aí é que começou a estrutura, porque uma coisa é você falar de resultados, mas se você não tem uma estrutura para acompanhar esses resultados, você morre. Então o que o Brasil fez? Uma estrutura. O Brasil começou a bancar uma estrutura de voleibol. E lógico que cresceu muito. Cresceu muito porque nós começamos a ter quantidade, os nossos campeonatos começaram a melhorar, entendeu? Os campeonatos nacionais nossos começou a surgir, já ter Copa Brasil, era um sucesso, entendeu? Isso tudo fez com que o voleibol brasileiro começasse a ter um outro conceito, entendeu? Principalmente profissionalmente.
porque os atletas passaram a ter mais profissão, a ter uma profissão como um atleta, entendeu? Os clubes eram profissionais, pagavam, entendeu? E tudo caminhava muito bem. Isso foi o processo inicial. No início da década de 80, o trabalho iniciado pela CBV, comandada por Nussmann, começava a produzir resultados. Competência, ousadia e trabalho eram as premissas da filosofia que norteavam o vôlei nacional. Eu acho que foi um divisor de águas do voleibol que o Brasil tinha, que infelizmente não era considerado profissional, porque primeiro não existia remuneração e depois os atletas não treinavam em tempo integral, que foi o que aconteceu com a minha geração. Isso lá para os 1977, 78, quando surgiu, né, pela primeira vez esse embrião dessa geração que veio a culminar com a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles. Mas até chegar lá foi uma dificuldade muito grande, a maioria dos atletas não tinha remuneração, como eu falei, e treinava-se 3 vezes por semana, 2 a 3, num turno só. A minha geração treinou 2 vezes por dia, até 3 vezes. Nós chegamos a treinar porque não sabia se não se tinha parâmetro do que era mais importante, como é que se faria uma equipe forte, a quem copiar, porque ninguém entregava como é que se fazia, né? E os soviéticos e a cortina de ferro falecida, leste europeu, sempre inspiraram muito, né? Depois veio o Japão na Olimpíada de 72, quando eles foram campeões olímpicos, né? Em Montreal veio a Polônia e o Brasil começou a aparecer a partir daí, né? Entre 76, Montreal, e 80, Moscou, né? Quando começou a se formatar essa geração que de fato veio para ficar. Nós tínhamos muitos talentos antes da geração de prata, mas você não tinha o profissionalismo, você não tinha uma metodologia de trabalho, né, bem instituída e formatada, você não tinha, os atletas não tinham a oportunidade de ter uma carga de treinamento como aquela geração passou a ter, com a vinda de alguns patrocinadores. Então, ali juntaram-se uma série de fatores. Primeiro, assim, a capacidade do Dr. Nussmann, que foi o presidente da época, de investir na base, de planejar efetivamente uma estrada para o caminhar de uma geração. Uma geração de talentos muito bem trabalhada, desde 77, Campeonato Mundial Juvenil, e 80, já chegando numa Olimpíada em condições de brigar, mas realmente 81, 2 é que a coisa começa realmente a engrenar. Geração de talentos incríveis como Bernard, Renan, Montanaro, Mauri, William, Xandó, Badá, Fernandão. Então, uniram-se a isso, um dirigente, né, com uma mentalidade bastante diferente, digamos assim, do dirigente de esportes olímpicos na época. Né, uma geração de talentos, um treinador extremamente capacitado, que era o Bebeto Freitas, que voltava de uma experiência nos Estados Unidos, né, uma larga experiência no voleibol de alto rendimento. Enfim, esses elementos todos culminaram com o surgimento dos primeiros resultados. Né, e os resultados internacionais, o Mundialito no Maracanãzinho vencido em 82, Maracanãzinho lotado, coisas que nós nunca tínhamos presenciado, né, em partidas de voleibol, Mineirinho, quando a gente ia jogar amistoso, meio lotado, né, ginásios de enorme capacidade de público. Então, ali realmente começou a transformação, porque os jogadores começaram a ser conhecidos, se tornarem pessoas, né, personagens populares, e o voleibol efetivamente se popularizou a partir de então.
2 anos depois das Olimpíadas de Moscou, a equipe masculina disputa o Mundialito na cidade do Rio de Janeiro para se preparar para o Campeonato Mundial na Argentina. A equipe brasileira consegue uma inédita medalha de ouro, ganhando da União Soviética, então campeã olímpica. O ouro conquistado na esperança e no esforço dos nossos atletas despertava o sonho de um Brasil campeão. A equipe brasileira encontrou um jeito próprio de jogar vôlei, misturando força e agilidade. По идее-то я уважаю бразильский волейбол за две вещи. Вот о чем, даже учитывая то, что было там до этого. Это первое, что они пошли каким-то путем, каким-то вот отдельно всего мира. Они сделали какой-то волейбол достаточно свой. Не похожи ни на кого. Вот они шли вверх, они искали и к этому пришли. То, что как мы были. Мы тоже начали с этого, вот сделали свой волейбол, там блок, атаку, подачу, это мы все начали делать. Вот. И второе, за что касается Бразилии, это то, что они воспитали, они нашли, воспитали, кто играет и кто с ними работает. Весь мир у нас работает. И итальянцы, сербы, поляки. Вот я, сколько помню, в Бразилии только свои. Это им отдать большое, спасибо не скажешь, но отдать им какой-то дан, то, что они молодцы. E o Brasil, nesse desenvolvimento, nós conseguimos criar a nossa própria escola. Quando nós começamos, nós tínhamos 2 escolas basicamente de voleibol. A escola europeia, que eram justamente o leste europeu, os soviéticos, que dominavam o voleibol no mundo, e com o voleibol força, que a gente chamava. Então, jogadores altos, jogadores fortíssimos, pesados, com jogadas mais lentas, principalmente as bolas altas, e com bloqueio que era um verdadeiro paredão, um absurdo de forte. E a escola asiática, que contrapunha esse modelo de voleibol, que a escola asiática era baseada na velocidade, jogadores mais esguios, menores, como o asiático mas com muita velocidade, tanto que o Japão foi campeão olímpico em 72 com esse voleibol. E então nós tínhamos essas 2 escolas, e o Brasil migrava, transitava ali nas duas. As duas foram a base, logicamente, para o nosso desenvolvimento. É daí que vem a arte, vem o talento, vem a ginga do brasileiro de saber aproveitar o melhor da escola europeia com o melhor da escola asiática, adequado à estatura do brasileiro, que não era nem tão baixo como os japoneses e nem tão alto como os europeus. Então nós criamos nosso estilo de jogo mesclando a força e a velocidade. Daí a escola brasileira que o Savim se referiu e que eu agradeço demais, o reconhecimento dele, porque eles foram, de fato, modelos para a gente. No Mundial da Argentina, a equipe brasileira ficou com a prata, perdendo para a União Soviética. Como cada equipe havia ganhado primeiro e segundo lugar no Mundialito e no Mundial, houve a ideia de um desempate simbólico numa série de jogos no Brasil. A final deste encontro estava programada para o Maracanã, então maior estádio do mundo. A partida no estádio do Maracanã foi adiada várias vezes por causa das chuvas que aconteciam na cidade. Chegou-se até o último dia possível para a realização do jogo e ainda chovia muito. Mesmo assim, os jogadores brasileiros e soviéticos decidiram realizar a partida para não decepcionar um grande público. Para o evento compareceu um público de mais de 95 mil pagantes. Simplesmente o recorde mundial do maior público para um esporte olímpico registrado pelo Guinness e que dificilmente será quebrado. Nessa noite, o vôlei ganhou dos brasileiros o atestado do esporte mais popular do país, depois do futebol, é claro. Então eu propus ao técnico da União Soviética de que nós fizéssemos um desafio
no Maracanã, no estádio de futebol. E aí começamos a preparar, a organizar, e tivemos 96 mil pessoas no estádio, que é o recorde mundial de voleibol em qualquer instalação. E foi um jogo sensacional e onde a popularidade do voleibol, ela realmente disparou e se consagrou como um esporte, como o segundo esporte do Brasil, perdendo para o futebol. Antes do início da partida, começou a chover muito. E mesmo com todos os presentes, o jogo ameaçava não acontecer. O desafio contra os soviéticos no Maracanã, né? Meio chuvoso o dia, chovendo efetivamente. E tinham praticamente 90 mil pessoas, algo em torno disso no Maracanã. Uma coisa totalmente única. Uma coisa fantástica. Me lembro até hoje, assim, eu era número 1, então tinha que sair, né? Sair cada um por vez do túnel. Né? Eu via o futebol, o time saindo do túnel, né? Como que era? Aí quando eu botei a cabeça assim que eu via, né? Você começa a sair assim, que você via aquele estádio, né? Realmente monumental. Aquela galera toda, as pernas bambearam. Quase que eu não cheguei, que era um tablado no meio do campo, né? E tinha uns carpetes que levavam até lá. Но этот последний матч, как я так припоминаю, он был решающим, потому что матч в серии, счет в матче по матчам был равный 2-2. И этот матч пятым, он был как бы решающий, кто победит в серии. И вот представьте себе, матч решающий, значит, идет сильный дождь, 96 там написано, было тысяч зрителей, по-моему, у меня на фотографии есть издалека, на табло написано 105 тысяч зрителей. Ну, пусть 96, но все равно это очень много. Тогда Маракана вмещала 200, там 2, что ли, тысячи зрителей. Это представьте, на таком большом стадионе, половина стадиона, значит, забита зрителями. И на каком виде спорта? На волейболе, совершенно на футболе. Как-то я после матча, или перед матчем, сейчас я не помню, поднимался на последние ряды этого стадиона, могучего стадиона, самого большого стадиона в мире, и посмотрел на вот этот помост, который был уложен в середине поля футбольного. Ну, я ужаснул, что там смотреть. То есть это был весь помост, он выглядел как спичечный коробок на ладони, а площадка как половина спичечного коробка. То есть, а люди, как муравейчики, даже меньше муравейчиков. Para quem estava na arquibancada e que me disse que esteve presente, muita gente, diziam que parecia uma mesa de tênis de mesa, de ping-pong, no meio de uma quadra de vôlei, você sentado lá em cima na arquibancada. Eu imagino que deva ser, porque a bola ficava pequenininha, mas foi uma festa muito grande. Eu me lembro que tinha, no telão gigante do Maracanã, aparecia um bonequinho que batia na bola, a bola ia até a lua. Então foi uma jogada não só técnica, mas de marketing muito importante, que ajudou muito na popularidade do voleibol. Logo no início da partida, os soviéticos fizeram 4-0, quando voltou a chover muito e a partida teve que ser interrompida. На этом бразильская делегация предложила нам матч свернуть. Хотя публика вела себя очень, так сказать, шумно, значит, все, так сказать, требовали продолжения матча. Но почему пошла на это бразильская, значит, команда? Потому что у них на следующий или там через день были выезды на основные соревнования года, это панамериканские игры. И они предложили свернуть. То есть тренер бразильской команды предложил нашему тренеру свернуть. Но так как был счет в матчах 2-2, в матчах, то есть мы сыграли 4 матча, 2 выиграли бразильцы, 2 мы, это в некоторых городах Бразилии, в разных городах Бразилии. Значит, нам очень важно было вернуть себе, не вернуть, а отстоять титул победителя во всем мире. Почему? Потому что в этот период времени российская, советская команда, она не проигрывала вообще матчей, практически официальных, не товарищеских, нигде. И для нас это было очень важно. Что предложил наш тренер? Он предложил дорожки, которые вели к помосту из раздевалок, ковровые дорожки, разрезать по размеру и уложить в пределах игровых площадок. Что и сделали. То есть эти ковровые дорожки, они были уложены в размерах игровых plощадок, а за площадкой, то есть оставалась та же самая голая, скользкая поверхность. E aí o tempo estava bacana, começou a chover, e a gente, meu Deus do céu, tem que acontecer o jogo, vamos botar um piso ali, daí tinha gente que tirava o tênis, outro queria jogar de pé descalço e tudo mais, e a gente sabia que não podia, porque às vezes no próprio carpete ele era
apoiado um em cima do outro, aí podia abrir, então escorregava muito. Então você tinha que usar um pouco da habilidade da praia. O que é a habilidade da praia? Porque na quadra você corre, impulsiona e salta, né? Para você fazer o ataque. Na praia você tem que correr, parar e saltar um salto bem verticalizado. Então a gente teve que trazer um pouco dos movimentos da praia para dentro da quadra, para aquele jogo ali. E no fim a gente acabou levando vantagem nisso. E no dia do jogo nós estávamos no vestiário, eu lembro que, número 1, Bernardinho, aí ele entrou, tá. Número 2, Xandó, 3, Badá, aí 4, Montanaro, 5, Rui, aí 6, Renan. Quando eu entrei, eles botaram um piso, né, um corredor de um carpete, enfim, para andar. Aí no placar, né, o nome da pessoa e tal, mas muita gente, aquele negócio lá era incrível, é um negócio que fica na cabeça, é um registro que fica para sempre, não tem, sabe, é uma emoção única que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, junto com os meus amigos, né, dessa geração e ter tido a oportunidade de viver esse momento. Para marcar as linhas da quadra, foi utilizado fita crepe. Os soviéticos entraram no espírito do jeitinho brasileiro para não decepcionar um público tão grande. Они попытались застелить какими-то коврами. Вот я помню, можно посмотреть, конечно, где-то есть. Вот в моей памяти осталось снег, вот это, все стоят под зонтиками, они что-то там орут, и, кстати, их там не видно, это там такой гул стоит, это вот, кто стоишь на поле, там ничего не видишь, это вот, тем более это было уже там это вечером. То есть вот так, листа не видно, просто какая-то масса, и что-то орет. Alguns jogadores tiraram os tênis e jogaram de meia para não escorregar. O público foi ao delírio. Estavam empolgadíssimos, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Foram realizados 4 sets de tirar o fôlego, com vitória dos brasileiros por 3-1. O jogo emocionou jogadores e espectadores, além de ter tido um recorde de público e deixou memórias marcantes para o vôlei brasileiro. Os jogadores brasileiros mostravam o que tinham de melhor, como o saque Jornada nas Estrelas, marca registrada de Bernard. На каждом шагу, то есть кто там выше подаст подачу, какую подавал тогда Бернард Райзман, который под потолок, поверьте мне, ее принимать очень сложно. И вот многие практиковались в игре в волейбол. Но волейбола было больше, чем футбол, и это был нонсенс для Бразилии. Бразилия страна футбола, и вдруг она начала играть в волейбол. И вот с тех пор у них серьезно взялись за этот вид спорта, и мы видим после этого уже спустя некоторые годы, Бразилия у нас фаворит номер 1 во всех волейбольных соревнованиях, на всех уровнях, начиная с женских, мужских, юношеских, юниорских. То есть это стала, так сказать, самая стабильная, если в общем brать, страна в выступлениях по такой игре, как волейбол. O espírito olímpico e esportivo dos soviéticos merece uma menção especial, por não decepcionarem o público brasileiro e por terem feito parte do crescimento e construção do voleibol no Brasil. Aos heróis que construíram o vôlei no Brasil. Imortalizaram suas imagens em saques, bloqueios e saltos de uma conquista inédita e memorável do esporte. Foram a base de gerações vitoriosas que se seguiram e um trabalho realizado com suor, lágrimas e amor à camisa que nunca serão esquecidos. Foram maiores que os desafios que lhes impuseram o tempo e deixaram uma lição de coragem e patriotismo para além das quadras.